mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Muito bem. Temos o Cristo ressuscitado e glorificado, né? Isso. Esse versículo fala do Cristo ressuscitado dentre os mortos, portanto faz referência à morte, aos sofrimentos, e ele fala também de ser posto à sua direita nos céus, ou seja, a sua glorificação. Mas nós temos dois versículos que mencionam as expressões sofrimentos e glórias no mesmo versículo. Vamos abrir então em 1 de Pedro, capítulo 1. E agora temos de novo um versículo que menciona as duas coisas e confirma que o conteúdo do Antigo Testamento é o Senhor Jesus e os sofrimentos dele e as glórias dele. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Quem que vai ser o próximo leitor ali para nós? 1 de Pedro 1, 11. 1 Pedro 1:11. Isso. Indagado de tempo ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Muito bem. Então vejam que esse versículo fala dos profetas do Antigo Testamento. Isso vemos ali no versículo 10, né, os profetas que inquiriram e que inclusive profetizaram a respeito disso. Profetizaram da graça que vos foi dada. A graça que foi revelada a você e a mim. E essa graça também está estreitamente ligada à pessoa do Senhor Jesus. Não dá para dividir essas coisas. E eles escreveram, profetizaram e se perguntaram a si mesmo de quem o Espírito Santo está falando disso? De quem o Espírito Santo está falando que vai vir alguém, um enviado de Deus, que tem que morrer e que vai ter glórias em seguida. Eles não sabiam, mas eles estavam curiosos. E nós? Temos a mesma curiosidade como eles? Nós temos tanto mais a Bíblia completa, o Novo Testamento. Eles eram curiosos, queriam saber. E nós também deveríamos ser curiosos, porque nós conhecemos essa pessoa. Nós pertencemos a essa pessoa. Ele é o nosso Senhor. Muito bem. O segundo versículo do Novo Testamento nós vamos colocar daqui a pouquinho. Mas queremos agora comprovar também. Quem lembra um trecho no Antigo Testamento que se encaixa aqui nesse versículo? Que um profeta profetizou dos sofrimentos e das glórias do Senhor Jesus. Todos vocês conhecem pelo menos um trecho, eu tenho certeza absoluta. E já leram muitas vezes. Um capítulo na Bíblia que fala exatamente dos sofrimentos e da glória do Senhor Jesus. Está no livro chamado também às vezes de Evangelista do Antigo Testamento. Isaías 53. Isaías 53. Na verdade, já começa em Isaías 52, nos últimos versículos, né? Que ali, infelizmente, a divisão dos capítulos não foi muito feliz. Porque o tema ali começa em Isaías 52, versículo 13, e vai até ao 53, versículo 12. Esses versículos mencionados, de 52, 13 a seguir, se vocês fazem a conta certinho aqui, são 15 versículos, dividido em 5 estrofes de 3 versículos cada.
é um poema, na verdade, e esse poema fala sobre os sofrimentos do Senhor Jesus e as suas glórias. E já nessa primeira estrofe, no versículo 1, o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Uma subida de degraus para a glória. E antes, versículo 14, eles pasmaram muitos à vista dele. Era desfigurado os sofrimentos. E esse tema o profeta desenvolve nos próximos versículos, nas próximas estrofes desse poema. Então, esse capítulo, muito conhecido, prova aquilo que Pedro diz. Eles profetizaram dos sofrimentos e das glórias. Muito bem, e também já abrimos um outro capítulo do Novo Testamento, que era Lucas capítulo 24, e vamos abrir rapidamente de novo. Eu nem olhei direito quantos minutos eu já gastei. Frieden, hast du aufgepasst, wie viele Minuten ich schon verbraten habe? Ist egal, wir sind hier zusammen. So schön ein Thema. So ist egal. Muito bem, Lucas 24, a gente já abriu antes, né? E também ali temos um versículo nesse capítulo que menciona com outro termo em português, sofrimentos e glórias. E de novo vemos essa relação. Lucas 24 e o versículo 25, 26. Próximo leitor. Isso, Lucas 24, 25 e 26. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Onde que estão os sofrimentos e a glória? Quem prestou atenção? No versículo, No versículo. Cristo padecesse sofrimentos e entrasse na sua glória. Exatamente. Glórias. Sofrer, padecer. Padecer é uma outra palavra, um outro termo, né, que descreve sofrimentos. Então, ele diz ali que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Mas diz uma coisa mais ainda. Vocês perceberam uma expressão interessante no versículo 26? Convinha. O que significa convinha? Alguma coisa convém, alguma coisa convinha. Necessário. Necessário, absolutamente necessário. Não tinha como escapar daquilo. Será que já pensamos uma vez sobre isso? O Senhor Jesus entrou voluntariamente na morte, sim. Mas da parte de Deus, convinha, era necessário. Ele fez a vontade de Deus nisso. Sem esse sofrimento, não haveria aquelas glórias. E esse termo convinha temos inclusive várias vezes nesse capítulo. No versículo 44 de novo. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas, etc. O Senhor Jesus, ele sofreu, ele se submeteu voluntariamente a isso, sim, mas por outro lado, ele também era impelido, impulsionado pela vontade dele de fazer a vontade de Deus, de cumprir com a vontade de Deus, de cumprir as Escrituras, precisava de morrer. E nós sabemos mais a partir do Novo Testamento também, que esse sofrimento implicava em pagar o preço para a redenção, que era também necessário. E essas glórias que então ele adquiriu só eram baseados nesses sofrimentos.
Então temos esses dois versículos, né? 1 de Pedro 1, 11 e Lucas 24, 25 a 26, ou melhor, 26 como o versículo principal, que mencionam as duas coisas juntos. E daí, temos outros mais. O Maicon já mencionou um que de forma mais oculta mostra a mesma relação, mas também, por exemplo, em Colossenses, capítulo 1, podemos ver algo semelhante. Colossenses 1 também, versículo 21. Não, esse é errado. É 1 de Pedro. Eu não anotei aqui a referência do livro. É 1 de Pedro 1, 21. E assim vocês podem procurar também mais versículos depois, como o irmão falou, de ruminar, repensar e comer mais também, né? Que não é... Só mais um então. Filipenses 2, versículos 8 e 9. Filipenses 2, 8 e 9 também. E a partir desse versículo de 1 Pedro 2, 1 Pedro 1, 21, eu quero apenas mostrar para principalmente os mais jovens ali, como que vocês vão descobrir isso. E também fala disso. Versículo 21 fala o quê? Por ele, pelo Senhor Jesus, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança tivessem em Deus. Então, o termo glória é claro, né? Se eu perguntar para você, Mateus, por exemplo, onde você acha a glória aqui, você vai me falar, ele lhe deu glória. Mas cadê os sofrimentos nesse versículo? Qual palavra você indicaria para mostrar os sofrimentos? Todos mortos? Isso. Com ênfase em qual? Mortos. Muito bem. Então a gente tem que analisar também os versículos que a gente lê, fazer perguntas em cima, né? E aí a gente descobre de que esse versículo está falando. Muito bem. Então temos aquele outro que o Michael mencionou, Filipenses 2, 8 e 9, e tem outros mais. Talvez ainda o último versículo, mostrando no último livro da Bíblia, em Apocalipse 21. E versículo 23. Agora complica um pouquinho mais ainda. Para encontrar as duas coisas. Quem vai ler o versículo? Apocalipse 21, versículo... E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Muito bem. Onde que estão os sofrimentos nesse versículo? Professora Simone. Cordeiro, muito bem. Por que no cordeiro? O cordeiro que foi sacrificado. Isso, cordeiro, e ali até cordeirinho, é uma expressão muito especial, utilizado, carinho, era o animalzinho para os sacrifícios. O sacrifício nos mostra também os sofrimentos. E cadê a glória do Senhor Jesus aqui? Agora quero ver. Vamos ver quem que vai cair na armadilha. Alguma ideia? Quem quer se aventurar? A glória do Senhor nesse versículo? Isso, a glória do Senhor Jesus nesse A sua versículo. luz. Viu?
uma luz que ilumina, né? Toda a glória dele. Isso, muito bem. O cordeiro é a sua lâmpada. Esse mesmo cordeiro que foi morto, agora tem luz e ilumina tudo. A glória de Deus também está ali, tem iluminado, mas o Senhor Jesus tem a sua glória adquirida também. E nós vamos contemplar isso para toda a eternidade. Então vamos começar já agora com isso, né? E até mesmo as pessoas neste mundo vão ver esses dois aspectos quando o Senhor Jesus vier para estabelecer o seu reino. Em Mateus 24, versículo 30, por exemplo, e com isso eu vou terminando agora quase esse tema. Eu vou só mencionar o versículo, Mateus 24, 30. Ali nós lemos que o Filho do Homem, o sinal dele vai aparecer e as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eles vão ver a glória, mas eles vão ver o Filho do Homem, e é uma referência ao Antigo Testamento, ao Zacarias, aquele que eles traspassaram. Qual o versículo? Mateus 24, 30. Muito bem. E o tempo está passando bastante. Mas temos ainda um ponto aqui para dizer, um exemplo impressionante do Antigo Testamento. Qual que é um bom exemplo no Antigo Testamento? Um personagem que mostra de uma maneira muito especial, exemplifica essa passagem, essa transitória do Senhor Jesus de sofrimentos às glórias. Alguém que teve glórias antes, mas teve que passar por sofrimentos para ter outras glórias que ele não tinha antes, mais aquelas que ele tinha. Temos um personagem no Antigo Testamento que mostra exatamente tudo isso. José. Muito bem. José, aquele homem que vocês conhecem já desde a escola dominical. Quem foi em escola dominical tem aprendido a história de José, né? Onde que está essa história, afinal das contas? Onde que ela começa? Qual capítulo? Qual livro? José. Gênesis 37. E vejam o que diz ali no versículo 2. Estas são as gerações de quem? Ou a história de quem? De José? De Jacó. Só que a próxima frase, sendo José de 17 anos. José, o filho de Jacó. O Senhor Jesus, o Filho de Deus. Como Filho de Deus, ele tinha glórias. E a história de Jacó se mostra, se desenrola na pessoa do seu filho, José. E a história de Deus se manifesta, se mostra de uma maneira visível na pessoa do seu filho, Jesus. José, que depois ganhou o título de sustentador da vida. O Senhor Jesus é aquele que sustenta a vida, que salva. E nós conhecemos essa história de José, como que ele teve que passar por sofrimentos. E aponto agora apenas para um trecho nesse livro de Gênesis, e vocês podem estudar isso depois, na hora de ruminar, no capítulo 41, onde nós temos de uma maneira muito especial o pacote das glórias que ele adquiriu em decorrência de seus sofrimentos.
que ele continua sendo o filho de Jacó. Jacó também depois aparece de novo. A reunificação com os irmãos e tudo. Mas em Gênesis capítulo 41, nos versículos 38 até 45, 46, nós temos um relato o que o faraó tudo faz com José. E sobre isso eu não vou falar muita coisa. Se alguém quiser dar um adendo, eu sei que o irmão Fritten sabe fazer isso. Porque ele já falou sobre isso uma vez, acho que em Diadema. Há muitos anos atrás. Mas eu vou mencionar os itens, ó. Versículo 40, estará sobre a minha casa. Ele ganha um lugar de preeminência. 41, tenho posto sobre toda a terra do Egito. Ele ganha um ambiente para reinar aqui na terra também. Tirou o anel da sua mão e pôs na mão de José. Ele ganha esse anel de Faraó, que representa de certa forma também a autoridade do Faraó, dado ao Senhor Jesus, a José aqui, né? Roupas de linho fino, um colar de ouro no seu pescoço. Ele é feito subir no segundo carro. Além disso, ele ganha um novo nome no versículo 45 e uma esposa, assim como o Senhor Jesus, a igreja. Por sofrimentos, a glória. Vamos nos ocupar mais então com essa pessoa maravilhosa também nesses próximos dias e ver mais a respeito dele. Descobrir mais glórias. Glórias que talvez nunca pensávamos que existem na pessoa do Senhor Jesus. E onde que vocês vão começar a procurar as glórias dele? Em qual livro? Falamos bem no início. Em toda a Bíblia. Em Gênesis. Até Apocalipse 22. Sofrimentos e a glória. É um tema que atravessa as Escrituras. Por quê? Porque Ele é o Senhor Jesus. Ele é o centro dessas Escrituras. Ele quer ser o centro de tua, de minha vida. O ponto principal de atração. Aquele de quem queremos aprender. Para o quê? Para adorá-lo, para conhecer cada vez melhor a Ele. E a adoração só funciona se eu conheço o objeto que eu quero adorar. Não é possível termos uma adoração real, verdadeira, individualmente e coletivamente na igreja, se não conhecemos a quem estamos adorando. Não podemos adorar o Pai se não conhecemos o Filho, aquele sacrifício que queremos levar ao Pai. Como que funciona? Então precisamos conhecer o Senhor Jesus mais e mais. Eu posso perguntar? Agora, creio que sim. Duas coisas, irmão. E não é só para mim. As perguntas é para todo mundo. Esclarecimento. Só para me esclarecer aqui. Quando o irmão citou logo no começo da palavra, acerca do... Como é escrito na Bíblia, nos Hebreus, no princípio criou deuses. No grego criou Deus. O que o grego se refere a Deus? Mesma coisa, Deus. Mesmo nome. A tradução. No Novo Testamento, no caso. No grego, né? O grego está... Nossa tradução é criou Deus, né? Criou Deus. Mas ali Mas lá criou deuses, né? Essa é que eu não... Que no Novo Testamento nós temos Deus revelado de forma clara, evidente, em suas três pessoas. Um Deus em três. No Antigo Testamento isso ainda era de uma forma um pouco mais oculta, um pouco mais escondida, né? Está explicado. Então, é um dos motivos. De repente os irmãos querem agregar também alguma coisa, ou alguém aqui de vocês mesmo. Ou outras perguntas também, né?
Muito bem, os 20 minutos não eram 20 minutos. Sabem o que é o problema? Quando a gente se ocupa com esse tipo de tema, não dá 20 minutos. A segunda eu queria perguntar, a segunda também é sobre através do sofrimento dele, para que ele entrasse na sua glória. Essa é uma outra situação, né? Mas ele antes de vir já estava na sua glória. Aí a gente fica meio... Du beziehst sich auf den Ausdruck seine Herrlichkeit. Seine. Er wäre ja vorher auch schon in seiner Herrlichkeit gewesen. Warum jetzt nochmal in seiner? Als Mensch. Er kehrt zurück als Mensch, der das Werk vollbracht hat. Ele agora está voltando, mas na condição de homem que cumpriu a obra. Das war vorher nicht. E isso antes não fazia parte da sua glória.